Grande alvoroço nas redes sociais diante das informações segundo as quais o Flamengo poderia trazer o volante Wendel, né? Eu dei informação aqui há alguns dias que o Flamengo estava muito mais nessa situação do Wendel para tentar atrapalhar os outros do que outra coisa. O que eu quis dizer com isso? O Flamengo quer o Claudinho, né? Esse é o jogador do Zenit que interessa aos dirigentes rubro-negros. Mas o Wendel foi tentado ano passado, o clube estava otimista quanto à sua contratação, e, de repente, o jogador renovou o contrato, ganhando um aumento e tudo mais, né, com o clube russo, e não deu nenhum retorno aos dirigentes do Flamengo. Então se criou um certo mal-estar, né? Não ficou muito boa a situação do Wendel junto aos dirigentes, junto ao clube carioca. Mas, como eu frisei, inclusive no meu vídeo, né, lá no YouTube, há quase 3 dias, existe uma situação sempre possível que é uma reviravolta, né? E qual a reviravolta que pode estar pintando? O Wendel não foi inscrito pelo Zenit no campeonato russo, na Liga Russa, está incompatibilizado, não se apresentou e tudo mais. Então o Zenit tem algumas opções. Uma é deixar o jogador encostado, outra vender o jogador para alguém que queira comprar ou emprestar. E nessa possibilidade de vender ou emprestar, o Flamengo tenta aproveitar uma eventual boa oportunidade. Já que está conversando com os russos sobre o Claudinho, por que não verificar a situação do Wendel? É exatamente o que está acontecendo. Ele custou 20 milhões de euros ao Zenit. E se tiver que pagar essa quantia, certamente o Flamengo não o fará. Acho quase impossível que o Flamengo pague até algo próximo, já que a proposta pelo Claudinho, que é o alvo prioritário, é de 15 milhões de euros. Então, acredito que comprar um percentual por um valor menor, pegar emprestado, se o Zenit topar, o Flamengo até vai fazer algum tipo de investida nesse sentido. Entenda, o Wendel não é prioridade, não é alvo do Flamengo, nem era alvo do Flamengo nessa temporada, mas aparecendo uma oportunidade interessante, vai tentar trazer o jogador. Mas a prioridade, o jogador que realmente interessa no Zenit é o Claudinho. É o Claudinho que o Flamengo tenta trazer. O Wendel, não vou dizer que seria um contrapeso, mas eventualmente pode ser aí um jogador a mais, né, vindo para o Brasil para vestir a camisa rubro-negra por uma situação circunstancial, se eventualmente essa oportunidade acontecer. No momento, até uma fonte do Flamengo me deu a informação que é a seguinte: estão tentando os rubro-negros entender o problema do jogador com o clube para ver se aí surge uma oportunidade de trazê-lo de volta ao futebol brasileiro. Para quem não se lembra, o Wendel foi revelado pelo Fluminense, meio-campista, e foi negociado com o Sporting de Portugal, posteriormente adquirido pelo Zenit por 20 milhões de euros, uma bela grana, e os russos dificilmente vão abrir mão de tanto dinheiro assim liberando o jogador, exceto vendendo um percentual pelo menos por um valor minimamente razoável ou emprestando. Mas como está brigado lá, tem compatibilizado, isso cria uma possibilidade para outros clubes e o Flamengo está de olho nisso. Até então, estava muito mais deixando as pessoas acreditarem que o Flamengo estava interessado, porque isso turbina o valor do jogador do mercado, gera uma disputa eventual, pelo menos aparente, e dificulta outros clubes interessados no jogador, né? Isso aí é prática muito comum nesse mercado. Você às vezes não está tão interessado no atleta, mas as pessoas estão dizendo, deixa pensar, porque isso dificulta o seu rival a tentar trazer esse jogador. E quando acontecem reais disputas no mercado, inclusive lá fora, isso de fato eleva o preço. Quer ver um exemplo? Paquetá. O Paquetá, em dado momento, ele era um jogador que interessava ao PSG, até pelo Neymar. O Neymar, na época, muito em alta no clube, hoje acho que nem tanto, sugeria a sua contratação, e o Leonardo, que depois viria a trabalhar como dirigente do PSG, estava no Milan e queria contratar o jogador junto ao Flamengo. Quando se estabeleceu um duelo Milan-PSG, o valor foi subindo. O Flamengo vendeu ele muito bem, cerca de 35 milhões de euros. Uma venda excelente no final de 2018. Valores muito bons, porque o Paquetá nem era da seleção brasileira na época. E acabou sendo muito valorizado, acabou sendo um negócio muito interessante para a equipe do Flamengo. É isso, gente. Dando aqui uma geral sobre essa situação do mercado do Flamengo com relação ao Wendel. Vamos ficar de olho, porque pode haver um avanço, mas a prioridade hoje, quinta-feira, tenha certeza, é o Claudinho. O Wendel, repito, não vou dizer que seria um contrapeso, não é isso, é um ótimo jogador para tratar como contrapeso, mas seria, como diria o outro, o plus a mais, né? Entre aspas, é claro. Saudações.